Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você sempre fica bem informado, atualizado e bata aquele papo sobre o Vasco. Beleza, pessoal? Hoje, um dia de muita novidade, né? Tinha aquele negócio do Vasco fazer a semifinal, né? O jogo de volta, o segundo jogo, né? Da semifinal do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu lá no Maracanã. Aí depois foi transferido para o estado do Volta Redonda, mas as equipes estavam muito satisfeitas, né? Tanto a equipe do Vasco estava insatisfeita, como também a equipe do Nova Iguaçu também estava insatisfeita. E, né, conseguiu de última hora, hoje, né, conseguiu transferir de novo para o Maracanã. E foi batido o martelo, né? A FED já até anunciou já que o jogo vai ser no Maracanã. Então, para quem tenha dúvida onde vai ser o jogo, vai ser no Maracanã, né? No próximo domingo, às 4 horas da tarde. Vamos também agora ver a entrevista também, ver também a apresentação, né? Do Cleiton, né? Que chegou semana passada, entre terça ou quarta-feira, né? E já foi logo colocando o nome dele no vídeo, já também foi para o jogo do Vasco no domingo. Então, assim, semana muito corrida do Cleiton. Tanto é que ele não tinha sido ainda apresentado. Então, vamos agora conferir a apresentação dele, beleza, pessoal? Então, aí vamos conferir, então, né, o Alexandre Matos iniciando essa apresentação aí do jogador Cleiton. Alô, alô, alô. Boa tarde a todos. Pessoal, antes de começar de verdade, né? Queria pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ative o sininho, tá certo? Porque você ativando o sininho vai estar sempre bem atualizado, vai chegar as notificações dos vídeos que saem aqui no canal todos os dias para você, beleza? Então, quem já é inscrito, ativa o sininho, e quem não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, beleza, pessoal? Agora vamos lá, vamos para a apresentação do Cleiton. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Prazer enorme estar aqui fazendo a apresentação do Cleiton. Cleiton, mais um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, de alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Está brigando por atletas fora, mais um que vem da Europa, né? Verdade. E está brigando e competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso leva jogadores que estão na Europa, que é o caso do Cleiton, que geralmente tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que, com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade acima de tudo, claro, ele buscou se informar, né? O Vasco paga em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Obrigado pela confiança. O Cleiton tinha algumas opções. Pessoal, eu tenho que parar um pouco aqui para comentar com vocês, né? Sobre essa nova fase do Vasco. Quero até que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Pode opinar. Se vocês concordam ou não comigo, pode colocar sua opinião aqui sem problema nenhum, tá bom? Mas veja só, nos últimos 10 anos, o Vasco tá sobe e desce de divisão, né? Realmente o Vasco perdeu muita credibilidade nesses últimos anos. O Vasco perdeu o medo que fazia aos rivais, né? Aos times que iam enfrentar o Vasco, né? O Vasco não fazia mais medo. O Vasco estava aqui na seleção brasileira. A seleção brasileira, há um tempo atrás, de 2006 ainda boto, de 2006 para baixo, né? De 2006 para trás, a seleção brasileira fazia medo para qualquer seleção. Podia enfrentar a Espanha, a Alemanha, qualquer seleção, dizer, poxa,
Vai ser o Brasil, vai ser um jogo difícil. Vai ser uma predeira, né? O Brasil fazia esse medo. O Vasco também fazia, cara. O Vasco bateu de frente em 2000, né? Ali por volta de 2000 com o Real Madrid. Bateu de frente e perdeu de 2-1, se não me engano. Foi um jogão, né? Os Galácticos estavam lá, pô. O Vasco, ele tinha time de enfrentar qualquer outro time do mundo. Nesse tempo aí, até 2000. Vai fazer medo para qualquer equipe. O Vasco não se tornou um gigante no cenário brasileiro à toa, não. Tanto é que depois de 20 anos sem conquistar quase nada, né? O Vasco 20 anos sem conquistar quase nada, ainda tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil. Imagina se o Vasco estivesse conquistando, estivesse crescendo esse tempo todo, né? Então, assim, hoje é para o Vasco estar ali, batendo pau a pau ali, em termos de torcida com o Flamengo. Não era para o Vasco estar hoje atrás do Corinthians, do Palmeiras, em número de torcida, não. Se o Vasco estivesse conquistando títulos durante esse tempo aí, né? O Vasco hoje ele estaria ali disputando as 2 maiores torcidas do mundo entre Vasco e Flamengo. Coloca aí se vocês concordam ou não. São 20 anos que o Vasco não cresce, praticamente. Tá bom? E mesmo 20 anos sem crescer, o Vasco não desceu tanto em número de torcida, né? Assim, não tá tão abaixo dos outros, né? O Vasco tá ali entre as 4, 5 maiores torcidas do Brasil ainda hoje. Aí, voltando ao assunto, né? Voltando aqui sobre a contratação do Cleiton, sobre essa nova temporada do Vasco. O Vasco até ano passado tava sobe mais cai, não é isso? A partir do meio do ano passado, que o Vasco começou a investir um pouco, através também da SAF. Eu não defendo a SAF, eu não defendo a 777. Talvez o Vasco tivesse conseguido uma empresa melhor para poder administrar o Vasco, tá certo? Não sou a favor da 777, mas vamos também colocar os pontos nos is aqui, né? O Vasco, essa temporada agora, esse início de temporada, o Vasco já com o Verratti, já com o Paê, já com o Mendel, já com o Lucas Piton, tá certo? O Vasco já com esses jogadores aqui que são de altíssima qualidade, né? Quem vai dizer que Lucas Piton é ruim? Não é. Quem vai dizer que o Verratti é ruim? Não é. Quem vai dizer que o nosso goleiro, né, ele é ruim? Não é. Então a gente tem uma equipe boa. O Vasco começou esse ano com uma equipe boa. Foi a equipe que salvou o Vasco do rebaixamento. Beleza? Do ano passado. Mesmo com essa equipe aqui, que o Vasco iniciou esse ano, né, o Paulinho, né, e outros jogadores também, o Vasco ainda fez esse ano 120 milhões em contratações, pô. O Vasco investiu 120 milhões. Se eu não me engano, o Vasco está entre os 3 times que mais investiu nesse início de temporada. Quando foi que vocês viram o Vasco investir mais de 100 milhões em contratações? No caso, mais de 120 milhões. O Vasco não investia esse dinheiro antes da 777. Então, não estou defendendo a 777. Ela precisa investir mais, porque o Vasco realmente ainda precisa para formar o elenco vencedor, né? Precisa. Mas que, digamos e convenhamos, o Vasco hoje é outro time, é outra equipe, tem outra confiança. Tanto é que o Vasco, mesmo contra time pequeno, né, que nem o Nova Iguaçu, o Vasco lotou o Maracanã, cara. O Vasco conseguiu colocar contra o Nova Iguaçu, lá no Maracanã, mais pessoas do que o clássico do Flamengo e Fluminense. Cara, isso é para aplaudir. Isso não estava acontecendo. Isso não estava acontecendo. Tá certo? Então, vamos ser sinceros também que o Vasco não foi tão bem nessa janela, porque a gente queria jogadores de nome renomados, né? Mas de todo jeito chegou jogadores bons. O Esforço é bom, o Galdames é bom, o Cleiton, ele já mostrou que é bom, tanto é que ele era titular no time dele lá em Portugal, tá certo? Então vamos também ter um pouco de paciência também, porque
você não transforma tudo da noite pro dia, não. Eu acredito que esse ano o Vasco vai se estabilizar esse ano, vai formar uma equipe muito boa esse ano ainda, porque até a janela de mediano, vai ter a janela de transferência também agora de times locais, tá certo? Aí depois vem a do meio do ano, daqui pro final do ano vai voltar de novo o Paulo e o Paula, né? Vai voltar o Jair também, que estão machucados. E depois, no final do ano, né, do início do ano que vem, vai ter as novas contratações. Aí o Vasco já com o time formado, não vai precisar trazer tantos jogadores. Aí pode, em vez de gastar 150 milhões, vamos dizer assim, em 10 jogadores, gastar 150 milhões em 3 ou 4 jogadores de altíssimo nível. Aí com a equipe que já tem, aí vai ficar um time competitivo para ganhar qualquer competição. Tá entendendo? Mas primeiro tem que se fazer uma base boa. Eu acredito que é isso que está acontecendo. O Vasco está formando uma base boa de jogadores. Um elenco bom. Onde depois, com 1 ou 2 peças boas que chegar, deixa o time lá em cima. Beleza, pessoal? É só um detalhe que eu tinha que colocar para vocês aqui. Né? E vamos continuar com a entrevista aqui, né, do Alexandre Matos aqui. Ele optou em vir para o Vasco, estava bem lá no clube dele, estava num crescimento interessante de carreira e veio para um projeto que ele conversou com muito feliz, um dos jogadores mais felizes que eu conversei no momento da contratação, ele até um pouco emocionado e, tudo que eu queria, uma oportunidade, então muito obrigado, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, tenho certeza que, como já mostrou domingo, já entrou bem, 2, 3 dias já foi para um jogo daquele tamanho e entrou já fazendo um bom jogo. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Vai trocar. E como você ficar em pé, só virar o número, por favor, irmão, para eles fazerem? Obrigado. Obrigado, irmão Rui. Obrigado. Cleiton, boa tarde, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, parabéns pela estreia de domingo. Pegando o gancho do Alexandre Matos, os jogadores sonham em ir para a Europa, você, como Adson, tomar a decisão de retornar ao Brasil. Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. E está se falando muito de Maracanã, né, desde ontem para hoje, eu queria te ouvir. Como é que é jogar no Maracanã, ter um estádio lotado com 60 mil pessoas? Você gostaria de jogar no Maracanã no próximo domingo? Cara, é uma situação que realmente é muito verídico, né? Muitos jogadores, sendo 100% deles, né? Vamos botar 99% dos jogadores querem ir para a Europa, cara. Querem ir para a Europa. Para eles virem, ele está lá titular na Europa, né? Tá jogando como titular. Eles voltar para o Brasil, eles têm que ver futuro nessa proposta, né? Então, assim, não é à toa que eles voltaram, não. Não é à toa que o Cleiton veio pro Vasco, não é à toa que o Adson veio pro Vasco. Então, assim, como eu falei anteriormente, o Vasco hoje é outro time e eu acredito muito que de agora em diante o Vasco vai voltar a crescer, vai voltar a formar um time vencedor de novo, para a gente poder ter muita alegria com o time do Vasco. Obrigado. Boa tarde. Como o Matos falou, né? A gente estava fazendo uma temporada muito boa lá na Europa e eu sonhava em voltar para o Brasil, jogar num time gigante, uma torcida maravilhosa dessa. Então foi isso que me fez voltar, pela estrutura do Vasco e onde o Vasco pode me levar e ainda eu consigo ajudar o Vasco também. E questão do Maracanã, sim, né? A gente sonha em jogar no Maracanã lotado, ajudar o Vasco, então foi isso que a gente quer e a gente quer fazer. Foi a minha estreia, mas eu quero fazer mais vezes também.
Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Meu nome é Edília Velasco, do canal Podcast Cruzmaltino. Parabéns pela sua estreia, parabéns por estar no Vasco. A minha pergunta é a seguinte, o Vasco já é, na sua carreira até o momento, o maior desafio que você vai encarar? Porque, assim, a gente respeita as demais agremiações, mas a gente vê o tamanho da torcida do Vasco, você viu no Maracanã 62 mil pessoas. Você tem como mencionar se já é a maior ou não? Sim, com certeza, né? Como eu falei também, voltei para o Brasil por causa disso também, pela torcida, pelo tamanho do que é o Vasco, né? Então, com certeza é um dos maiores desafios da minha vida também como profissional. Então, eu encaro isso dessa forma e quero ajudar o Vasco, independente de qualquer situação. Cleiton, bom dia. Alan Santos do BTV Esportes. A gente estava na sua chegada no Galeão e você falou para a gente ali que você estava pronto e à disposição do Ramon Dias. Fala pra gente como é que foi essa conversa ali no pré-jogo, como que você soube que ia ser titular no jogo contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Certo, como eu falei para vocês também, né? Eu já estava jogando, estava treinando, então eu cheguei pronto para jogar. E desde o primeiro momento que eu cheguei no Vasco, o Ramon já conversou comigo e ele disse que eu cheguei e estava preparado, então eu poderia jogar, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei feliz também de poder ajudar, poder fazer minha estreia já, desde o primeiro momento que eu cheguei. Cleiton, tudo bem? Eu queria que você deixasse aqui, pessoal, nos comentários, né? A nota. Por favor, coloca lá. De 0 a 10, né? De 0 a 10, qual a nota que vocês dão pela estreia do Cleiton, né? Sendo que ele mal treinou com a equipe, não se entrosou, não conhecia assim a forma dos companheiros jogar, né? E sem falar também um fator muito importante, a equipe do Vasco estava toda ruim. Então você às vezes é um jogador bom, mas quando a equipe está ruim, você não rende o que renderia quando a equipe está boa, tá entendendo? Então coloca aí nos comentários qual a nota que você dá ao Cleiton devido à estreia que ele fez no Maracanã domingo passado. Eu vou dizer minha nota aqui. A minha nota para ele foi 7, né? Foi 7 porque, assim, para uma estreia foi bacana, minha opinião, né? E ele não fez muito porque a equipe também não estava ajudando. Então, a minha nota para ele aqui foi 7. Coloca de vocês aí, então, por favor. O Vasco estava procurando há muito tempo um jogador para ser substituto do Verratti. Em vários momentos o Verratti teve que jogar, enfim, já desgastado, com problema na costela, e você mostrou que pode ser substituto dele, mas não só isso. Queria que você falasse dessa relação, como que você vê essa possível disputa com todo mundo quando tiver à disposição, e também sobre essa classificação do Vasco. Depois do último jogo, na coletiva com o Ramon, a gente teve uma sensação muito diferente do que foi o comportamento do time dentro de campo. O Ramon mais uma vez bateu na mesa e disse que o Vasco vai estar na final. Você que chegou há pouco tempo, como é que você sente esse ambiente, esse clima entre os jogadores, para a gente ver o treinador, a referência do time chegar e ter tanta confiança nessa classificação? Obrigada. Sim, primeiramente sobre a nossa equipe, né? A gente se sente muito confiante, a gente sabe que a gente vai chegar na final, como o professor falou também. E agora sobre o Verratti, a gente tem uma relação muito boa desde o primeiro momento, ele me acolheu bem, e como vocês viram no jogo também, a gente consegue jogar junto. Eu posso, de qualquer maneira, eu posso também ser um substituto dele ali. Ele tem a história no Vasco, ele também está jogando bem, está conseguindo fazer os gols. Mas, como vocês viram, eu também consigo ajudar, consigo jogar junto com ele. Então, isso vai ser a opção do professor. E quando o professor quiser, ou joga eu ou joga ele, a gente vai poder ajudar o Vasco. Tudo bem? Boa tarde, Isabela Reis do GE. Você comentou um pouquinho sobre a torcida, a paixão da torcida que já te recebeu muito bem. Você teve a chance de ver um pouco disso no Vila Nova, né, na partida que você teve contra o Vasco. E agora no primeiro jogo. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância desse jogador a mais em campo, que é a torcida do Vasco dentro de casa. Sim, com certeza. Eu joguei contra o Vasco com a torcida contra, né? A gente sabe do peso que é, como que carrega o time. E agora eu joguei também com eles apoiando. Então, simplesmente a torcida empurra a gente com o resultado adverso, eles empurraram e a gente conseguiu alcançar ali o empate e deixou a gente vivo também para passar para a final. Ei, Cleiton, boa tarde. Emanuele Ribeiro do GE. Globo, seja bem-vindo. Você falou um pouquinho sobre a estreia no Maracanã, mas queria explorar um pouco mais isso com você.
Qual que foi a sensação de entrar ali no gramado do Maracanã, um dos principais palcos do futebol brasileiro, de ver 60 mil pessoas apoiando, gritando, e agora, com essa indefinição, Nova Iguaçu e Vasco estão tentando jogar no Maracanã de novo no domingo. Qual a expectativa para esse jogo de volta? Faz diferença esse jogo ser no Maracanã? Obrigada. Sim, a gente como jogador, a gente quer jogar no Maracanã, né? Jogar com o Maracanã lotado e tal. Mas, como eu falei, a torcida é maravilhosa, foi uma das coisas que me fez voltar também para o Brasil, né? Que é diferente de Portugal. Então, a torcida do Vasco é a torcida que empurra a gente, que empurra a todo momento, que canta a todo momento. Então, foi maravilhoso esse primeiro momento ali, entrar dentro de campo, ver a torcida toda apoiando, empurrando. Então, foi isso que fez também, me levou a ter essa atuação na minha estreia. Cleiton, boa tarde, Lívia Laranjeira da Globo. Eu queria te ouvir, saber como é que foram esses últimos dias para você, porque olhando aqui de longe, pareceram dias muito agitados, né? Você chegou na quarta, quinta-feira passou por exame, já foi regularizado, domingo já estava como titular, agora oficialmente apresentado. Então, relembra pra gente como foi essa última semana da sua vida, como que você encarou esses dias tão agitados e como que você está se sentindo agora, já integrado ao elenco, já tendo feito a sua estreia, as coisas acalmando um pouco para você dar sequência nessa trajetória com o Vasco. Sim, foi isso, foi muito corrida, né? A semana muito corrida, então já estava treinando, não estava jogando em Portugal, acabou que veio a proposta do Vasco, já não pensei duas vezes também, foi uma opção minha de voltar, como eu falei, voltar para sentir esse calor da torcida, jogar num time grande no Brasil também, então foi uma correria e cheguei, já treinei pouco, conheci pouco da equipe, já estava olhando também, então já vi que estava entrosado, daqui a pouco eu entrei e foi pro jogo, foi assim, então foi muito bom e é isso, a gente procurou fazer o melhor ali dentro de campo, mesmo sem entrosamento. A gente procurou fazer o melhor. Foi o que eu falei, né? Eu falei Alexandre. O cara entrou sem entrosamento, entrou sem conhecer bem o jeito de jogar da equipe. Ele pode ter visto um vídeo, ele pode ter visto um jogo do Vasco, né? Através de telefone, computador, internet. Ele assistiu a um jogo do Vasco. Mas ele não tinha jogado ainda com a equipe, então... Para uma estreia de um cara que não treinou com a equipe, que não sabia como a equipe se movimentava, né? E para um cara que tinha feito uma viagem longa de Portugal para cá, eu achei que foi uma estreia bacana. Às vezes com o Verratti, com o Payet, procurar trocar passes e procurar finalizar, procurar fazer o gol também. Então foi isso, foi na correria, mas eu gostei muito, me senti importante também de chegar e poder ajudar o Vasco, né? Como eu falei, é um time gigante. E foi isso, a correria, e agora a gente procurar, né? A gente empatou o primeiro jogo, mas procurar agora no domingo, procurar passar para a final. Oi, Cleiton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Flávio Vinick do SBT. Eu queria que você falasse desse desafio no domingo, que o Vasco precisa vencer para chegar à decisão, né? O empate não serve, já viram a dificuldade que o Nova Iguaçu apresenta. Para vencer tem que fazer gol, uma das suas especialidades. Então, como você vê o seu trunfo para começar jogando, para ser importante para o time, já que você é mais um que tem como característica colocar a bola para dentro, que o Vasco tanto precisa. É assim que você imagina contribuir também com gol, possivelmente no domingo, para o Vasco chegar da decisão? Certo, como eu falei anteriormente, né? Isso vai depender do professor. Se ele quiser me colocar junto com o Verratti, a gente vai procurar fazer gol, vai procurar ajudar. Se ele quiser colocar o Verratti e eu esperar também, é tranquilo. A gente vai procurar entrar dentro do jogo, procurar ajudar para fazer gol e a gente, como principal objetivo, passar para a final, né? É isso que a gente está confiante e a gente, como ele falou também, a gente vai passar, então é isso que a gente está procurando. Cleiton, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, Eduardo Alves, da Vável Brasil. Você defendeu o Casa Pia por 2 temporadas, foi o clube pelo qual você mais atuou. Certamente você criou um relacionamento com a torcida, até com a cidade. Como que você descreveria esse relacionamento? E queria saber se você imagina ter algo parecido aqui com o Vasco, agora que você está chegando aqui. Sim, com certeza, né? A gente nessas 2 temporadas criou uma ligação muito forte também. Eu, quando fazia gol, a torcida
me levantava, quando estava mal a torcida também empurrava, então é isso, a gente espera isso também, já é uma característica da torcida do Vasco, né, tá cantando o tempo todo, tá empurrando a equipe, então a gente procura isso, procurar dar o melhor dentro de campo ali para a torcida ver e a torcida empurrar a gente a todo tempo, procurar alcançar os objetivos dentro do jogo. Olá, Cleiton. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco. Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Você estreou no último domingo jogando ao lado do Verratti, né? Teve boas oportunidades, inclusive um chute de fora da área, muito bonito, né? Passou raspando. Mas no segundo tempo, por exemplo, você acabou sendo substituído, o Vasco até melhorou a produção ofensiva e ficou muito naquela situação. Pô, talvez se o Cleiton tivesse agora, o Vasco precisando da virada, né? 2 jogadores mais altos, né? Para tentar o cabeceio e tal, e tentar a virada. Então é sobre isso que eu quero te perguntar. Pelos treinamentos da semana, dá para entregar alguma coisa, se você vai ser titular ou não? E você se sente à vontade jogando ao lado de um centroavante, saindo um pouco mais da área? Você consegue, por exemplo, jogar pela ponta? O Ramon falou na última coletiva que chegou um ponta, estava querendo um volante e tal, ele explicou sobre isso, tratou você como um ponta, digamos assim. Daria para jogar também na ponta, ao lado do Verratti, ou você chega para disputar a posição com o argentino? Certo, como eu falei, né, isso vai ficar para o professor decidir, mas pelas minhas características eu consigo ajudar, eu consigo jogar de lado, consigo jogar como centroavante também, sozinho, então vai ser muito da preferência que o professor de iniciar ou não, e é isso que a gente está trabalhando, tanto como segundo ou como um jogador só no ataque. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cleiton. Bem, pessoal, essa daí foi, no caso, a apresentação do nosso atacante, centroavante, ponta, né? O nosso Cleiton, né, pessoal? Então, essa foi a apresentação dele. Eu posso falar por mim. Eu fiquei muito feliz com a contratação dele. Não é o jogador que chegou para resolver, mas chegou para somar, entendeu? Chegou para somar, chegou para ajudar a equipe do Vasco. E assim, para mim tá muito bacana, né? O Vasco vai trazer novos reforços aí, né? Com certeza. E a equipe desse ano vai ficar mais forte que a do ano passado e a do ano que vem vai ser maior que a desse ano. Pelo menos, né? Pelo menos esse ano o Vasco não vai lutar para não cair, né? O Vasco vai lutar ali para ficar entre meio de tabela e, no caso, Libertadores, né? Dependendo aí, se o Vasco tiver um começo bacana também, pode até disputar o título, entendeu? Mas o Vasco esse ano, o principal objetivo, assim, dizer, pô, o Vasco fez um ano top, fez um ano bacana, seria ali uma vaga na Libertadores, pô, já seria bacana demais. Uma vaga na Libertadores pro Vasco já ajudaria também na janela de contratação do ano que vem. Você tira pelo jogador, né, que preferiu ir para outra equipe, né, do que para o Vasco, porque a outra equipe ia disputar a Libertadores. Me esqueci até o nome do jogador aqui. Então, assim, o Vasco estando ali na Libertadores, na Sul-Americana, estando em campeonatos internacionais, abre mais oportunidade de trazer jogadores melhores também. Tem isso também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se vocês curtiram, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Fui.